Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula sobre o PET 4. Estamos na semana 3. O eixo temático para essa semana é compreensão e produção de textos e os conteúdos relacionados, gente, é intertextualidade. Então, eu espero que vocês estejam muito bem descansados. Tivemos aí um recesso de segunda-feira e feriado de ontem, né? Então, estão prontinhos aí para mais uma semana de aula. Vamos lá? O tema é intertextualidade. O que é isso, professora? É o ato de citar num texto atual um outro texto, tá? Então, toda vez que nós vamos produzir textos e citamos um outro texto, uma outra narrativa, vamos então fazer uma dissertação e citamos um assunto, né, dissertado num outro texto, então nós estamos fazendo intertextualidade. Ou quando nós vamos ler um texto e percebemos que ali existe um trecho, um elemento de um outro texto, então nós temos ali a identificação de uma intertextualidade, né, gente? Então, o que é intertextualidade? Isso ocorre quando o autor de um texto utiliza o que? Informações, estrutura, citação, referência de um outro texto, ok? Então, ela pode ter funções diferentes a intertextualidade. Ela pode ter várias funções de humor, de trazer, né, algo engraçado, de fazer o leitor a, a rir, né, perceber uma crítica. O leitor pode perceber que existe uma ironia ali dentro daquela intertextualidade, tá? Então, essas são as várias funções que a intertextualidade possui. É importante ressaltar que ela ocorre em várias formas também, várias formas em músicas, né? Nós temos muitas músicas aí no nosso dia a dia que fazem citações, filmes que citam outros, imagens, novelas que usam a referência de outros personagens, séries, obras de artes, né? Então, temos aí infinidade de intertextualidade. Existem duas maneiras de construir intertextualidade. Existem duas, gente. Eu destaquei aqui ó, a forma explícita, já fala explícita, porque ela expõe de uma forma clara essas referências. Então, quando a intertextualidade ocorre de forma explícita, as referências são claras, indicando aí o autor do texto original. Então, traz aí a indicação do texto original. Os elementos também, a percepção de intertextualidade são dadas ao leitor. Então, o leitor percebe com muita facilidade a intertextualidade. A outra maneira de construir intertextualidade é a forma implícita, que ó, é mais para dentro, é mais sutil, em que há a referência e elementos do texto original. Existe essa referência, claro, né? Se não existir, não é intertextualidade. Então, tem de existir a referência de elementos de um texto original, só que não vem aí sem, no entanto, explicitar. Não vem, então, a, a descrição do nome do texto ou nome do autor. Então, nós temos a intertextualidade implícita, tá bom? Então, para perceber esse tipo de intertextualidade, gente, nós precisamos conhecer de forma prévia aquele texto que foi citado, aquela obra que foi citada, aquele filme que foi citado. Então, se nós não tivermos um conhecimento antecipado, não conseguimos perceber. Quantas vezes na sala de aula nós fazemos referência aos alunos, gente, existe intertextualidade no texto, e o aluno procurar, professor, eu não consigo enxergar, porque às vezes ele desconhece aquele trecho que foi citado, ele desconhece aquela obra que foi citada anteriormente, né? Ele desconhece aquele autor, aquele escritor e assim por diante. Então, para se perceber a intertextualidade, é preciso ter um conhecimento antecipado, um conhecimento prévio do que está sendo citado ali, está sendo trazido como referência, tá? Então vamos lá, citação é um tipo de intertextualidade. Então nós temos aqui alguns tipos, né, de intertextualidade, que o primeiro aqui é a citação. O que é a citação? É a menção idêntica de um trecho que foi extraído de outro texto. Geralmente essa citação vem entre aspas e tem como função sustentar uma ideia ou ilustrar um pensamento. Então, muito utilizado nas redações do Enem, né, gente? Então, essa citação ela vai vir sempre entre aspas. Por quê? Porque vai demonstrar, relatar aí a fala de alguém. Se você está produzindo uma redação do Enem, está querendo fazer uma citação, aquele trecho que você trouxe de uma outra narrativa, de uma outra história, aquele trecho falado de um sociólogo, de um psicólogo, aquela fala ali, se ela não é sua, você está fazendo uma citação. Então, para ser citação,
Para você citar, você precisa colocar aí as aspas, né? Porque senão acaba sendo crime, aí acaba sendo um plágio. Você está copiando a fala de alguém. Vamos ver um exemplo de citação. O tema da participação política pode ser visto em diversas expressões artísticas. O Gabriel, o pensador, na canção Até Quando, conta que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Essa parte em negrito aqui, entre aspas, é uma citação, porque indica a fala de quem? O Gabriel Pensador, que ele cantou, né, de rap, muito famoso, que eu gosto muito. Então, essa fala aqui tem de vir, entre aspas, para indicar que é a fala de Gabriel e não a minha. Só que eu usei essa referência para enriquecer meu texto, né, para contextualizar, porque o assunto que Gabriel falou tem um contexto com o que eu quero abordar aqui na minha redação. Epígrafe é uma outra referência, uma outra intertextualidade. É uma citação colocada no início de um capítulo ou uma única página antes do texto principal. Apesar de essa citação não se misturar com o texto, por vir antes dele, seu conteúdo deve estar relacionado ao que será abordado. Então, a epígrafe é muito utilizada aí por escritores, né, que publicam livros, e aí eles colocam essa epígrafe, essa citação, no início do capítulo, né? Ou numa página lá deslocada. Só que aí, muitas pessoas acham que aquela epígrafe, aquela citação não tem contexto nenhum com o assunto, e deve ter, né? Mesmo que está deslocado um pouquinho lá, essa citação está deslocada, ela precisa ter ligação, ela precisa ter sentido, coerência com o assunto abordado dentro ali daquele livro, daquele romance, daquele conto, assim por diante. O Brasil, um exemplo de epígrafe. O Brasil vai alcançar o pleno desenvolvimento quando respeitar o passado com o mesmo ardor com que anseia pela conquista do futuro. Flávio Gutierrez. Então, Flávio Gutierrez faz essa epígrafe aqui, uma obra dele, e essa epígrafe, gente, é uma citação do livro Atemporal de Poliana Nogueira. Então, essa fala aqui, que Gutierrez usa, é uma epígrafe, porque ele usa num capítulo, né, no início de um capítulo, porém, essa fala é de Poliana. Eu tenho de colocá-la entre aspas, indicando que a fala não no caso, Flávio Gutierrez indicou aqui que a fala não é dele, a fala é de Poliana. Então, ele fez uma epígrafe, tá? A alusão. A alusão também é uma intertextualidade muito utilizada, alusão histórica, né? Você vai lá na história passada, retórica, uma história muito antiga, ou numa história mais próxima de nós, né? Algo que aconteceu no início do ano já é uma alusão histórica, né? Porque já é um passado, porém um passado mais recente. Mas você pode pegar aí algo da antiguidade, da Bíblia, algo da história do Holocausto lá na Alemanha, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tá certo? A Guerra da Vacina, dos farrapos e assim por diante. Então, é uma referência sutil, ela é mais leve ao texto original, em que pode não citar o nome da obra ou autor. Então, a alusão aí não precisa trazer o nome da obra ou do autor, por isso ela é mais leve. Mas fazer somente uma leve menção a alguns elementos presentes nele. A alusão apenas sugere, tá? Faz uma sugestão, né, de algo que já foi falado antes, já foi apresentado antes. Aqui nós vamos ver um exemplo. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi. Então, nós percebemos aqui, vocês que já conhecem, já viram a semana passada aí, a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, cantada por Raul Seixas e produzida por Raul Seixas e Paulo Coelho. Vocês devem perceber aqui que esse trecho está vindo entre aspas, certo? Então, está fazendo o que aí? Uma alusão a uma história passada, a história bíblica, né? Que Pedro é um discípulo aí de Jesus Cristo e ele nega Cristo no dia da crucificação, né? Com medo também de ser crucificado, de ser torturado. Então, aí faz uma alusão a uma história bíblica. O trecho da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, em que há alusão à Bíblia, à história bíblica. Então, essa alusão é uma referência de uma história que já se passou, né? Então, assim, quem conhece a história bíblica vai saber que é uma alusão. Quem não conhece, gente, às vezes passa despercebido, fala, quem é esse Pedro, né? A história de Cristo não tem como não conhecer, né, gente?
Então, assim, precisa conhecer, ter conhecimento prévio do assunto. Paráfrase. O termo paráfrase vem do grego parafrases e significa reproduzir algo de uma sentença. Já fala reprodução, tá vendo? Já é uma intertextualidade, né? Esse recurso consiste em dizer uma mensagem de outro modo. Quando ela é feita, o conteúdo textual permanece o mesmo, porém a forma de expressar é alterada. Então, a paráfrase, gente, é reprodução. Toda vez que você reproduz uma imagem, reproduz uma fala, reproduz uma escrita, fazendo algumas alterações ali, você tem uma paráfrase. Agora, o exemplo, o grito. Muita gente conhece essa tela aqui, né? De Edward Munch, que trazia o grito. Então, temos um personagem aí com a mão no ouvido, assim, em cima de uma ponte, gritando, certo? E uns elementos obscuros, né? E aí, gente, essa reprodução está aqui à direita, porque foi feita essa reprodução, essa paráfrase aqui, essa intertextualidade, mas com o personagem de Os Simpsons, ok? Então, vocês percebem, quem vê aqui fala, nossa, isso aqui eu já vi no quadro, eu já conheço essa imagem, essa imagem é uma reprodução, é uma paráfrase, tá? Do quadro da tela muito famosa, O Grito, dessa obra, O Grito, bastante famosa, tá? Então, a paródia que nós vamos ver, que é o último exemplo aqui de intertextualidade, que é uma releitura de outro texto. Fazemos muitas paródias na sala de aula, né? Às vezes vocês pegam aí letras de uma música e colocam um outro ritmo de vocês, ou na maioria das vezes é utilizado o mesmo ritmo, porém com outra letra. Isso é a mesma, é paródia, né? Então é uma forma de intertextualidade. Quem nunca soube disso, saiba agora. Ah, mas paródia e intertextualidade é. Quantas vezes nessa vai haver uma data comemorativa, um projeto nós vamos fazer e vocês aí, grupos, vão fazer uma paródia. Esse grupo vai ficar com a paródia, esse outro com uma dança e assim por diante. Então, quem está fazendo paródia está produzindo um texto com intertextualidade. Então, é a releitura de outro texto, geralmente com objetivo cômico, irônico ou crítico. A paródia ironiza o texto original e inverte seu sentido, tá? Quando há essa inversão de sentido, às vezes nem traz muita ironia. Nas paródias que são feitas nas escolas, às vezes não tem muita coisa cômica, nem irônica e nem crítica. Não traz esses objetivos, mas traz um objetivo de inverter o sentido, de trazer a conscientização às pessoas que vão assistir, né, aquele determinado evento, aquelas apresentações. Aqui nós temos uma paródia de Mona Lisa, gente. Mona Lisa é uma obra muito conhecida de Leonardo da Vinci, né? Uma pintura. E ela foi parodiada. Olha a paródia aqui no lado direito. Então, Mona Lisa aqui, ela traz, na original, ela traz os braços, né? Bem contidos, fechados, cruzados. E aqui na paródia, ela já traz movimentos como se fosse balé, né? Então, tá havendo uma inversão aí de sentido, ok? A intertextualidade é muito marcante na obra temporal de Poliana Nogueira, já que a personagem Helena, em suas aventuras por Belo Horizonte, na década de 1940, se encontra com diversos autores da literatura brasileira, tais como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Fernando Sabino e Roberto Drummond. Na música de Raul Seixas e Paulo Coelho, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, a intertextualidade pode ser encontrada em toda a canção, que faz várias referências à literatura e fatos históricos. Então, aí vocês percebam que na obra temporal de Poliana existe a intertextualidade quando ela utiliza, quando ela faz referência a vários autores, de Carlos Drummond, né, de Andrade, que é muito conhecido, Pedro Nava, então Fernando Sabino, Roberto Drummond, todos eles são citados lá na obra de Poliana, certo? Então, na música também de Paulo Coelho e Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, vocês viram na semana passada várias intertextualidades, né? Várias referências da literatura, fatos históricos, né? Então, vamos ver agora os exercícios. Nós temos aqui um texto híbrido, né? Um texto icônico, verbal, que traz aí a linguagem verbal aqui nos balões e traz a linguagem não verbal, que é através do desenho, tá certo? Então, vocês percebam aí que nós temos esse texto híbrido. Aí vem cá, fundamentando-se na tirinha ao lado, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos assinalar a alternativa correta, que condiz aí com intertextualidade. A intertextualidade é um recurso utilizado nos textos de ficção, de modo muito sazonal,
Será que a intertextualidade é utilizada só em textos de ficção? Logo, o que se percebe na tirinha análise é algo extraordinário. Do primeiro ao quarto quadrinho, o leitor identifica que as personagens estão fazendo referência a um outro texto de natureza ficcional. Porque assim, desculpem, gente, vamos ler aqui o que está aqui dentro, né? Dentro do texto híbrido. Amanhã, à noite, os reis magos vão passar Manolito. Então, é Mafalda falando com Manolito, né? Os reis magos. Então, aqui, gente, nós temos o texto icônico, né? Então, aqui, ó, Mafalda diz assim: amanhã à noite os reis magos vão passar Manolito. Os reis magos. Aí Manolito tá ali fazendo a barba no espelho. Ela continua: vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa, Mafalda. Essa história dos reis magos, a gente vai crescendo. Então, tá a Mafalda conversando com o Manolito. E aí? Aí quem tá fazendo a barba ali tem uma expressão de que está refletindo, né? Aí fala, ih. Aí vem a fala de novo aqui no terceiro quadrinho. E começa a perceber. Perceber o quê? O Manolito e o personagem aqui observando, ouvindo. Que eles são um desastre do ponto de vista financeiro. Onde já se viu da mercadoria de presente todos os anos, hein? Então aqui existe uma crítica, né, em relação à compra de presentes todos os anos para as pessoas, faz uma citação aqui, uma intertextualidade sobre os reis magos, a história dos reis magos. Então vamos ver aqui. Como eu já li aqui, gente, a intertextualidade é um recurso utilizado nos textos de ficção, a letra A, e não é exatamente isso, né? Do primeiro ao quarto quadrinho, o leitor identifica que os personagens estão fazendo referência a outro texto de natureza ficcional. Sim, está fazendo referência a outro texto, né? Só que de natureza ficcional. A expressão reis magos, citada por Mafalda, é refutada com intensidade por Manolito. Remete o leitor a reflexões exclusivamente textuais. Será que está sendo mesmo refutada, né? A expressão reis magos fez a questão da relação dos presentes, né? Dados com mercadoria sempre, todos os anos para as pessoas. Letra A. Há no último quadrinho um remate discursivo que traz para o leitor a finalidade inventiva de Mafalda e de Manolito, duas personagens argentinas. Então, não traz aí uma afirmação correta, né? A expressão reis magos, utilizada pelos personagens da tirinha, remete o leitor a um episódio retratado pelas narrativas bíblicas. Então, reis magos aí nós conhecemos a história bíblica, né? Uma história da Bíblia que fala sobre quando Jesus Cristo nasceu, né? Os reis magos foram levar presentes para Jesus, o menino Jesus. Então vocês vão ver aí qual é a alternativa correta em relação à intertextualidade de reis magos. Leia o trecho da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, escrita por Raul Seixas e Paulo Coelho, e responda o que se pede. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares. Eu vi. Então, vocês percebam aqui, que aqui é um trecho da música, né? Que nós vimos na semana passada. Agora, vocês vão fazer o quê? O trecho é marcado pela alusão. Sim, faz uma alusão a uma história, um tipo de intertextualidade. Identifique a que são feitas as referências descritas pelas alusões no trecho. Então, essas referências descreve quais alusões, né? Quais são as referências? Refere-se a que faz alusão a que história nesse trecho? Quais são as histórias? Vamos colocar histórias, né? Quais são as histórias que é marcado por essa alusão aí de intertextualidade, ok? Então, o 3. Leia o trecho a seguir do livro Atemporal, de Poliana Nogueira. Então, vocês aí já conhecem esse livro Atemporal, essa obra. E vamos ver um trecho. Seguimos pela trilha. Meu caderno, lembra Pedro, deve estar perto da árvore. Carlos fala, vou buscar. Pedro corre até o local onde o homem misterioso me atacou. Ele não pode perder aquele caderno. Tem várias memórias para transformar em um livro, avisa Carlos. Vocês são escritores? Sim, apesar do meu poema ter sido rejeitado pela crítica. Por quê? Fico curiosa. A estrutura baseada na repetição não os agradou. Não são todos que sabem apreciar uma poesia, que é a fala de um escritor, né?
falando assim, que não são todos que sabem apreciar uma poesia. Agora vem a expressão entre aspas. Se cometesse um crime, bastava sumir, reaparecer 10 anos depois, e então o crime estaria prescrito. Mas em relação ao poema No Meio do Caminho, pode-se passar 50 anos e ele nunca deixará de ser julgado. Então, vocês conhecem aí, né, o poema No Meio do Caminho. Quem escreveu esse poema, hein, gente? Então, achei o caderno, avisa Pedro se juntando a nós. Isso é um verdadeiro baú de ossos. Paro, estupefata, e os dois me olham, preocupados. Está se sentindo mal? Pergunta Carlos. Pedro, baú de ossos. Carlos. No meio do caminho, balbucio. Então, nós temos o trecho aí de Apoliana Nogueira, né? Do livro Atemporal. Pesquise e descubra. A partir das informações dadas pelo trecho e com base em seus conhecimentos e suas pesquisas, identifique a quais 2 escritores brasileiros são feitas referência no texto acima. Então, percebe-se claramente que Poliana faz intertextualidade aqui, citando 2 escritores brasileiros. Então, quais são esses 2 escritores? Vocês vão justificar aí. Caso vocês não tenham compreendido, é só me procurar aí, que eu estarei à disposição de vocês. Até a próxima aula e até o próximo vídeo.